adolescente não será responsabilizada pela morte, segundo a polícia. Existe uma previsão expressa no Código Penal, no artigo 121, de que se no caso de homicídio culposo os resultados advindos as consequências advindas do resultado foram tão graves para o agente que se torna desnecessário uma aplicação da pena. A menina de 14 anos morreu essa semana em casa, na cidade de Aparecida de Goiânia. Ela estava descalça, com os pés molhados e mexendo em um fio desencapado para tentar ligar a televisão. Para falar mais sobre este assunto, nós viemos até uma escola de capacitação de profissionais da área de eletricidade. Vamos conversar agora com o Peterson, que é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas. Peterson, separamos aqui inclusive alguns exemplos, né, de vários erros que as pessoas cometem em casa. Qual é o principal deles? Marcelo, é curioso essa sua pergunta e muito interessante, porque é o seguinte: aqui a gente vê um conjunto de erros comuns em uma residência. O primeiro deles é a utilização do famoso T ou Benjamin acoplado a uma extensão, com uma fita isolante mal colocada, ou seja, ponto de aquecimento, mau contato e possível risco de choque elétrico com o passar dos anos. Aqui, por exemplo, tem então, já é uma extensão, né, e ainda usa um T. Possivelmente aqui a pessoa liga uma televisão, liga vários aparelhos ao mesmo tempo e isso pode provocar acidentes. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o uso do cachimbo, infelizmente, deixa a boca torta. A gente observa que esse equipamento não tem o selo do Inmetro, mas independentemente disso, ele já é condenável por si só o acúmulo de cargas instaladas nele. Com o tempo, além da televisão, do rádio, do aparelho de som, pode passar a ligar ferro elétrico, um equipamento, um forno micro-ondas, ou seja, o condutor aquece, perde a sua capacidade de isolação, pode romper e provocar um acidente, até porque esse tipo de condutor aqui já é condenado, o uso dele, que é o chamado condutor paralelo. Isso aqui é totalmente inaplicável em qualquer situação, a qualquer tempo e aí, independentemente da situação que a pessoa esteja. Mesmo naquela situação de quebra-galho, né? Vou usar rapidinho aqui e depois tirar. Também não é recomendável. Com energia elétrica, Marcelo, eu costumo dizer que não tem quebra-galho. Certo? A gente deve respeitar o espaço dela e ela nos respeita. Quebra-galho provoca acidentes e costumam ser mortais. Olha, um tipo de tomada, né, esse de 3 pinos, muitas pessoas ainda não têm em casa aquela tomada para esse tipo de equipamento. E aí o que as pessoas fazem? Elas tiram esse pino central aqui, achando que não tem problema algum. Mas tem e o risco é grande, né? Sem dúvida. Vamos imaginar uma situação onde a instalação tenha aterramento. Situação ideal. Ele já matou o ponto de escoamento de uma corrente de fuga. Nesse caso aqui, por exemplo, olha, se fosse ligar nesse T, não conseguiria. Então, o pessoal acaba tirando esse pino de aterramento. Exatamente. É uma adaptação que eu costumo sempre dizer. Pode ser mortal. Não é alarmismo, eu não estou aqui para assustar os espectadores da Rede Record, mas eu digo veementemente, não cortem o pino de aterramento. Façam as adaptações necessárias na sua instalação elétrica, porque isso aqui pode salvar vidas se nós tivermos uma instalação elétrica construída dentro dos padrões mínimos estabelecidos pelas normas brasileiras. Acidentes domésticos por conta da má instalação elétrica são mais comuns do que se imagina. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, entre 2013 e 2017, 6.215 pessoas sofreram acidentes desse tipo no país. Só no ano passado foram registradas 627 mortes por choque elétrico. E se engana quem pensa que apenas descargas muito altas matam. A tomada que temos em casa também pode ser fatal. Estamos falando de uma tomada que tem 220 volts, que é a tensão nossa daqui de Goiás. O corpo humano pode, para efeito de cálculo rápido, vamos considerar que o corpo humano tem uma resistência de 1000 ohms. Nós vamos ter circulando pelo corpo 220 miliamperes. Isso já é suficiente para provocar a morte da pessoa.